A festa das trombetas. Agora isso era um ajuntamento de Israel, pois eles se ajuntavam na festa das trombetas. Agora eu tenho antecipado por algum tempo para falar sobre o assunto das 7 trombetas no livro de Apocalipse. Agora nós vamos revelar em alguns minutos a real causa de eu não ter falado neste tempo, porque o Espírito Santo não me permitiu falar neste tempo. Eu sei que parece um pouco infantil, talvez, para pessoas estudadas e de grande entendimento, mas para o cristão é diferente. Nós seguimos a liderança do Espírito. E somente isto. Agora eu comecei a notar na pregação das 7 eras da igreja, o qual é o padrão da previsão de tudo que Deus estava indo fazer pelas igrejas e através das igrejas e posicionar cada uma delas. Os primeiros 3 capítulos de Apocalipse revela todos os acontecimentos da igreja. Então, do capítulo 3 até o capítulo 19 do livro de Apocalipse, não se avista mais a igreja. A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e retorna no capítulo 19 de Apocalipse, o noivo e a noiva juntos, vindo para a terra. E então, do capítulo 19 até a conclusão do capítulo 22, se refere tudo ao milênio e aos anos que hão de seguir isto. E entre o capítulo 4 até o 19, Deus está tratando com Israel. Agora, quando terminarmos com o livro de Apocalipse da igreja, o que Deus fez com aquelas 7 igrejas, as quais estavam lá em sua infância ou numa sombra na Ásia Menor, então o Espírito Santo revelou e abriu para nós todos os mistérios naquilo, como ele trouxe a sua igreja através da história. Você não tem as 7 eras da igreja? Em fita, seria bom se você escutasse, e em breve estará na forma de livro. E deixando isso lá, presumindo que depois pregaríamos sobre os selos, sem saber o que os selos eram, eu tinha minha própria ideia, como cada ministro tem, lendo talvez o que outros homens disseram, concordando até onde era possível com eles, nas coisas que eles esboçaram suas conclusões. Eu li o livro do Sr. Smith, Uriah Smith, o qual é um ensinador adventista. Eu li os pensamentos dele sobre isto. Eu li o Sr. Larkin. Eu li muitos diferentes deles e os seus comentários sobre isto, mas de alguma forma ou de outra eu pensei meu pequeno ponto de vista sobre isso, que talvez em algumas partes pode ser diferente. Mas, tentando uma vez falar sobre o tema dos 4 cavaleiros, dos primeiros 4 cavaleiros, eu preguei isso em 4 noites, um cavalo e sobre o outro. Mas então, antes disso acontecer, eu tive uma visão, qual está em fita, como todos vocês sabem. Senhores, que oração, que dizia para mim ir para Tucson, Arizona. E lá na parte de trás do deserto, lá em cima na montanha, eu estava com alguns irmãos e me disse acerca de uma explosão onde 7 anjos apareciam. Eu pensando que era o fim da minha vida. Eu disse à minha esposa para ficar com o Billy o que eles deviam fazer com as crianças e assim por diante, e que nós nos encontraríamos do outro lado. E um dia no Canyon Sabino, quando Deus me chamou de manhã, lá em cima eu estava com as minhas mãos levantadas orando e uma espada caiu nas minhas mãos. E eu lá parado olhei, tão natural como minhas mãos estão aqui agora, sem saber o que significava. Isso me deixou com uma voz que disse: esta é a espada do rei. E mais tarde, quando o anjo do Senhor me revelou, isto era a palavra na mão. E imediatamente após aquilo, os anjos do Senhor apareceram e falaram sobre as 7 trombetas dos 7 selos. Eu retornei aqui a Jeffersonville e preguei os 7 selos. E se alguma vez eu já falei algo inspirado, foi nisto. Lá onde o anjo do Senhor se encontrou conosco, a Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Aquilo revelou tudo que os reformadores não puderam trazer.
Isto foi a completa revelação de Jesus Cristo. Tudo junto, novo para nós, porém exatamente correto com as Escrituras. Esta é a palavra que sempre tem sido. Eu fui tão inspirado e dirigido. E quando eu vim para esta parte de pregar as 7 trombetas, eu pensei, bem, eu não vou tentar pensar em nada. Apenas vou esperar aquele tempo e deixar ele revelar para mim. E ontem, quando eu entrei no quarto, tentando compreender, peço o vosso perdão, não foi antes de ontem. Quando entrei no quarto tentando entender, foi lá que o Espírito Santo abriu isso para me mostrar a razão pela qual isso não é nem mesmo proveitoso para a igreja neste tempo, porque isso não tem nada a ver com a igreja. Agora, os segredos escondidos de Cristo foram completamente revelados nos 7 selos. Isso revelou primeiramente as 7 eras da igreja, abriu as eras e posicionou cada uma delas, tanto com a história como com a Bíblia, e colocou elas em posição como estava, e nos encontramos na última era da igreja, sendo a era da igreja de Laodiceia, a qual é a mais corrupta de todas as eras. Mesmo da primeira era de Éfesos, que foi uma grande era da igreja. E então, aqui, como o Espírito Santo me deu uma visão, e vendo o que ia acontecer, eu desenhei no quadro negro, 2 anos atrás. Aqui aparece no desenho como a luz estava se desvanecendo da terra, o que seria exato da forma que a luz vem à terra, como o Evangelho, e como isso sairia, sem saber na época o que significava e como seria. Mas o grande mundo ecumênico teve uma reunião com Roma, a qual é a mãe de toda a organização. O Papa, pela primeira vez na história, deixou o Vaticano e foi a Jerusalém e muitos lugares. Agora, Jerusalém é a antiga cidade de toda a nossa religião. É Jerusalém. E nesta antiga cidade, o Papa de Roma, que tem sido o grande inimigo da igreja de todos os tempos, saiu para visitar Roma, ou de Roma para a Palestina, Jerusalém. E como nós vemos, não tendo muita educação, eu mesmo, sem conhecer as palavras e como falar elas, eu sempre ensino em tipos e padrões da natureza. A natureza seguirá a natureza. A natureza é de Deus. Quando você tiver um tempo, quando o gado está no campo, todos se ajuntam em um canto do campo. Tire o seu anzol da água, o peixe não vai pegar. Veja, se o gado está descansando, a não ser que aconteça de cair no ninho de algum. Mas quando o gado vai se alimentar, observe, ao mesmo tempo que o gado faz isto, os pássaros também vão para as árvores. Eles estão se alimentando. Veja, é a natureza, tudo se mistura. Veja, se nesse tempo as abelhas estão zumbindo ao redor do seu mel, não se ajuntando, toda a natureza trabalha junto. Portanto, quando vemos a árvore derrubar sua folha, brevemente agora, nos próximos meses, as folhas cairão das árvores, e a vida, a ceifa, descerá para a raiz, e as folhas das árvores cairão e apodrecerão, e o cálcio e o potássio e tudo que está na folha da árvore apodrecerá no chão. E o que acontece? A vida passou-se disto e suga isso diretamente para si outra vez e traz de volta as folhas. Isso é morte, enterro e ressurreição. E toda a natureza e a lua é a esposa do sol. Ela é o luminar menor. E também quando o sol se vai, na ausência do sol, a lua reflete a sua luz sobre a terra, a qual é um tipo da igreja. E quando o Papa, o antigo inimigo da igreja, e veio a Jerusalém, a qual é a cidade da igreja,
o qual é a Nova Jerusalém e a Velha Jerusalém. Notamos que antes dele fazer isso, houve um total blackout da lua. E nos jornais, através da nação, a qual temos aqui no quadro, mostra como aquela lua se tornou de luz para a escuridão. E o fenomenal disso é que aquela lua mostrou nos céus a mesma coisa que o Espírito Santo me fez desenhar aqui, há 2 anos atrás. Mostrando a cobertura, foram 6 fotos. Eu coloquei a 7ª lá, porque a 7ª era da igreja, tinha uma pequena sombra de luz. Isto era Jesus na porta batendo, mas isso se tornou trevas completa. E que reflexão, que mensagem de Deus, Ele mesmo, que essas coisas é a verdade. Testificou primeiro em sua palavra, e então pelo Espírito na plataforma, e então declara nos céus. Não há nenhum erro naquilo, aqueles selos e eras estão completamente na linha.